Por isso não é bom queimar etapa durante o processo do crescimento. Tem gente que já está grande, mas não amadureceu. Golias era um homem experimentado, já havia atingido a sua fase adulta completa, mas foi derrotado por um Davi. Claro, primeiro porque foi em nome do Senhor, mas segundo, porque Davi ainda estava desenvolvendo suas habilidades no campo. O que foi que ele disse para o Saul? Eu já venci o urso, também já matei o leão, ou ao contrário. Ele estava em fase de crescimento. Certa feita meu esposo liberou uma palavra dessa e eu nunca mais esqueci. Ele disse: não tenha medo dos gigantes, porque eles podem ser enormes, mas você ainda está crescendo. A fase de Golias era o apogeu do tempo dos guerreiros, mas terminou no dia que encontrou Davi. E Davi ainda não era gigante, na verdade nunca nem foi, nem sua estatura, mas se tornou um grande homem, porque gerou e desenvolveu amadurecimento enquanto crescia. Mas precisamos ter equilíbrio. Ontem eu ministrei, e eu estou pincelando porque eu quero todo mundo nivelado no mesmo prato da balança, e vocês são um campo só, não importa quantos setores tenham. Ministrei ontem que nós precisamos durante esse processo ter paciência com a gente mesmo, assim como Jesus tem paciência conosco. Não nos rejeitou pela maneira como nós estivéssemos outrora ou estamos agora, mas mesmo assim nos confiou o reino. Um reino sempiterno, um reino perfeito, um reino que não tem falhas, o seu reino, mas permitiu a constituição do seu reino, usando instrumentos que falham e pessoas que são imperfeitas. Precisamos compreender que no momento de crescimento, nossas deficiências, nossas falhas, nossas crises existenciais não são o nosso maior problema para nos mantermos afastados do reino de Deus e da vontade do Senhor. Conhecemos o versículo que diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Começamos então a desenvolver a ideia que a única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. O pecado pode até afastar o homem de Deus, mas só a hipocrisia o mantém longe. A humildade, a confissão, o arrependimento traz o homem de volta ao centro da vontade de Deus por intermédio da sua confissão. Ele alcança a misericórdia e continua crescendo no reino de Deus. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz: você vai continuar crescendo. Olhe para mim. Não é enquanto você pecar, é enquanto você se arrepender, você vai continuar crescendo. Então eu não posso pontuar que uma falha da minha vida execrou a vontade de Deus. Eu não posso permitir que porque eu tenho deficiência na área B ou C, eu não esteja apta para viver aquilo que Deus quer que eu viva. O poder do Senhor não se aperfeiçoa na nossa força, mas na nossa. Aquilo que nos afronta não nos distancia, mas nos leva para o altar da graça de Deus, da sua misericórdia. Você acha que as fortes fizeram inscrição para o seminário? Não, as fortes já sabem tudo. As fortes já estão prontas e não precisam aprender mais nada. Estão aqui as que reconhecem que ainda precisam aprimorar os seus conhecimentos, corrigir as suas falhas, potencializar a sua capacidade. Compreendendo isso, Jesus os ensina e os adverte, e dá para nós essa lição. Ele tem paciência conosco a despeito de como nós estamos, e isso nos obriga a ter paciência com quem ainda está em crescimento. Ah, fulano é chata, mas está crescendo igual você. Ah, mas a outra tem a língua afiada, mas ainda está. Você precisa ter paciência com quem está. Tem uma fase da criança, e quem já foi e tem memória infantil lembra disso, e quem tem filho ou filha sabe o que eu vou dizer agora. É a fase que a criança não tem idade mais para ser um bebezinho, e também não tem ainda idade para tomar conta de sua própria vida. Então, vez ou outra, ela lidar com uma mãe que olha para ela e diz: para de graça que você não é mais criança. Uma mãe assim, bem tranquilinha, igual a minha foi. Para, está chorando por quê? A mãe fala igual menino direito. Ainda mais se tiver irmão mais novo, quer voltar a falar igual criança, né? Aí, toma uma bronca da mãe e do pai. Faz assim,
faz assado, para de falar igual bebê. Mãe, bate o feijão para mim. Não vou bater, vai comer caroço. Tem mãe aí que quer dar trabalho para a esposa, aí tá lá marmanjo. Eu não como caroço. Minha mãe só me dava o caldinho. Vigia. Aí a gente diz, você já é grande. Não é assim? Daqui a pouco ele diz assim, mãe, posso dormir na casa do fulano? Não! Mas todo mundo vai, e aí toda mãe já sabe o jargão da mãe. Você... né? Você ainda é um menino. Você não se manda. Mas você disse que eu não sou criança. Pois é, não é mais criança, mas também não é adulto. Você está... Crescimento requer controle. João capítulo de número 15. Ele diz: meu pai, disse Jesus, é o agricultor. Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira. Vocês são as varas. Toda vara que em mim dá fruto eu corto, para que dê mais. Traduzindo para essa manhã, toda vara que eu vejo que está crescendo aceleradamente, ou seja, tem projeção de crescimento, eu corto. Grandes ministérios são vividos por intermédio de gente que não se rebelou diante da poda. Tens uma líder severa? Tens um pastor que liga para você porque você não vai ao culto? Agradeça, porque enquanto muitos desfrutam do que chamam de privacidade, você sim está vivendo um nível de controle. E o nível de projeção da sua vida depende o quanto você aguentar viver isso. Tem gente que diz, eu vou embora daqui porque pastor não me manda. Eu vou sair fora daqui porque dirigente do ciclo de oração não toma conta de minha vida. Você sabe por que eu estou aqui? Porque eu não saía de casa para poder tirar dias de férias. E olha que eu não mandava no meu nariz, não. Eu já tinha a autonomia dos meus pais para poder fazer uma coisa e outra que permitisse. Mas eu ia lá e dizia, pastor, tal dia e tal assim, posso ir? Estou liberada. Tem crente que tira férias, a gente nem sabe. Vai arrebentar em tudo que é boca do balão aí, vai dar tudo certo. Mas tudo que precisa romper na horizontal precisa de autorização vertical. Não despreze o controle que Deus entrega na mão de líderes. Olha o que, Camila, mas fulano vai me controlar, irmão, não é a vida toda. Mas para que, olha o que Jesus está dizendo. Quando eu vejo que está dando fruto, eu vou lá e... Para quê? Para acabar com os frutos? Não, para que dê mais fruto. Mais fruto. Mais fruto. Quem quer viver maturidade de crescimento precisa submeter-se à autoridade que a videira constituiu. Corta para dar mais fruto. Vai ter controle sim. Filho que não é controlado no período do crescimento não está preparado para viver na sociedade. Essa galera quando cresce vê o sol nascer quadrado. Por quê? Porque às vezes teve uma mãe que teve que se dividir em tantos afazeres que não entendeu que a prioridade estava no crescimento do filho. E aí quando cresce, camarada não... Isso não é só quem tem dificuldade na vida não. Quantos filhos mimados, pais que sentem culpas pela ausência de ter que governar grandes empresas e querem compensar a sua culpa dentro de casa trazendo todo tipo de presente no Natal, dando permissividade para o filho. Pode ver, todo mundo que cresce com todo tipo de permissividade não é preparado para viver a fase adulta.